Vamos ler alguma coisa do capítulo 13. Eu estava lendo o livro de Apocalipse hoje. E no capítulo 18, especialmente dos versos 1 ao 4, né? Que fala que Babilônia cai e chama o povo para sair de Babilônia. Nisso um anjo, né? João vê um anjo no verso 1, com grande autoridade, que iluminou toda a terra com a sua glória. Ou seja, esse anjo, ele vem para dar poder à mensagem de Apocalipse 14, as 3 mensagens, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Caiu a grande Babilônia. E a última advertência, que é para não receberem a marca da besta, né? nem no seu sinal, na sua fronte ou na sua mão. Então esse anjo simbolizado aí, simboliza o Espírito Santo, que vem para dar poder às 3 mensagens. E aí na hora 1/10 do alto clamor, quando ele diz: sai dela, povo meu, para não seres participantes do seu flagelo. E nisso, eu tenho marcado aqui, não estou achando agora, em Apocalipse 18, que trata exatamente do livro Eventos Finais. Tem alguma coisa aqui mencionando o livro Eventos Finais. Eu acho que é na outra Bíblia que eu marquei, que é a que eu não estou achando. Certo? Eu não estou achando, mas eu deixei anotado para ler Eventos Finais, capítulo 13. E só que aqui tem vários tópicos, digamos assim, certo? E nós vamos ver alguns, né? Não vamos ver todos. Primeiramente, a obra do Espírito Santo, que ela é comparada à chuva, como diz lá em Zacarias capítulo 10, verso 1, Oséias 6:3 e Joel 2, dos versos 23 ao 28, num contexto ali esqueci agora o termo que usa, não sei se é agropecuária, contexto ali da plantação que vivia o povo judeu. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade que rendemos graça pelo sábado que se passou, por mais um sábado deleitoso na Tua presença, descansando das tribulações semanais e nos focamos unicamente na comunhão contigo e com o próximo. Neste momento, desde já, te pedimos o Teu Espírito Santo, que ilumine a nossa mente, que fale conosco, para compreendermos esse tema ou estudarmos um pouco desse tema do Espírito Santo, da chuva serôdia. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Então diz aqui, né? A obra do Espírito Santo é comparada à chuva. E fará descer a chuva temporã e a serôdia. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Lá em Oséias é dito: busquemos ao Senhor, porque a sua vinda é certa, né? Assim como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, uma admoestação para que nós venhamos a buscar o Espírito Santo e recebamos a chuva serôdia. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro.
o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A chuva cerúlea amadurecendo a seara da terra representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a cerúlea não desenvolverá a semente até a perfeição. Então, exige-se primeiro que você prepare o terreno, certo? O Espírito Santo, ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. Nisso, você entrega a sua vida a Jesus e então você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Buscando o batismo do Espírito Santo, aí você será guiado pelo Espírito Santo. Mas para que você possa receber o batismo do Espírito Santo, você tem que estar disposto a abandonar práticas, costumes que não condizem com o caráter cristão, que não condizem com Jesus Cristo. Tem gente que se converte, se batiza, mas não se converte por inteiro, não entrega a sua vida a Jesus por inteiro, certo? Sempre quer levar vantagem, não dá outra face, não respeita o próximo, se puder passar por cima, passa, e ainda acha que pode herdar a vida eterna. Em João 17 a gente leu esse texto, essa passagem durante a lição da escola sabatina, né? Ou deveria ter lido o capítulo inteiro. Em João 17, na escola sabatina, tem uma citação, algumas citações interessantes, exatamente sobre isso. E aí tem algumas passagens que nos chamam a atenção. Por exemplo, no verso 3, Jesus diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Conhecer a Deus não é apenas saber que Deus existe, que habita no alto e sublime e santo lugar, mas é você ter experiência com Ele, ter intimidade, certo? De fato, entregar a vida a Ele para que Ele tome conta e controle todo o seu ser. É se entregar a Deus sem reservas. Isso é conhecer a Deus. Como vai falar também lá no Salmo 91. Diante disso, tem mais 2 versos que eu gostaria de ler, que fala aqui, ó: "Não rogo somente por estes", verso 20, "mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra." Ou seja, Jesus orou não apenas pelos discípulos, mas por nós e por todo aquele que venha crer nele. O objetivo dessa oração sacerdotal aqui está no verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o objetivo é que tenhamos unidade um com o outro, uns com os outros. Assim como Deus, o Pai, e Deus, o Filho, eles têm unidade entre si. Os discípulos no livro de Atos foram chamados de cristãos. Eles não se intitularam cristãos, seguidores de Cristo, mas as pessoas viram no seu estilo de vida, nas suas atitudes, que eles eram realmente semelhantes a Cristo e praticavam os ensinos do Mestre e os ensinos que eles mesmos ensinavam. Aqui diz no verso 23, "Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim." Assim só será possível se você estiver com o Espírito Santo e você se entregar totalmente para que possa ser cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo
nós não conseguimos realizar as obras do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. Deixa eu ver um último tópico aqui desse capítulo 13. Vou mostrar aqui para vocês alguns tópicos que você pode ler depois. Eu tenho o livro físico e tenho aqui no aplicativo. Você pode baixar esse aplicativo. Aqui fala da chuva serôdia, certo? Aí fala da obra do Espírito Santo comparada à chuva, que a gente já leu. Fala do que ocorreu no Pentecoste. A chuva serôdia produzirá o alto clamor, que a gente vê lá em Apocalipse 18. A chuva temporã produz conversão, como a gente falou, e a chuva serôdia desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. Ou seja, para você receber a chuva serôdia, primeiro você tem que receber a chuva temporã. O nosso objetivo deve ser ter um caráter semelhante ao de Cristo, que é um caráter perdoador, que é piedoso, que é misericordioso, que é sensível às falhas alheias. Devemos fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Eu quero ler pelo menos mais esses dois. Aqui ainda diz, nem todos receberão a chuva serôdia. Eu quero ler pelo menos mais esses dois tópicos. Devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito. Precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Diz aí. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje, muito mais. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Interessante é que muitos acham que os acontecimentos do capítulo 13 de Apocalipse vão demorar a acontecer. Vão demorar por quê? Porque a igreja não está buscando. Porque se a igreja estiver realmente buscando os interesses de Deus, estiver focada em abreviar a volta de Cristo, isso vai ocorrer nos nossos dias. Quem sabe, oxalá, em 2025, já tenhamos aí o decreto dominical, certo? Mas temos que estar preparados. Aqui diz, não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito, deseja que apresentemos insistência às nossas petições ao trono. Muitos têm orado insistentemente por algumas bênçãos temporâneas, mas não oram com tanta intensidade pelo Espírito Santo como oram pelas bênçãos temporâneas. Aqui em Lucas, por exemplo, Lucas no capítulo 11, deixa eu abrir aqui, né, para não ficar só nas minhas palavras. Eu gosto de ler os versos. Quanto mais ler, melhor para a gente. Agora não sei se é o 11 ou se é o 9. Deixa eu ver aqui na Bíblia antes de abrir. Deixa eu ver se é Lucas 9 ou 11, falando exatamente disso, da insistência pelo Espírito Santo. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, bateis e achareis. É Lucas 11, verso 9. Aqui, ó. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, nosso foco de vida deve ser buscar o Espírito Santo. E aqui entra o próximo tópico, que é exatamente humilhar o coração pelo Espírito Santo. Você tem que reconhecer os seus pecados. Deixa eu ver aqui, 9.
reconhecer, confessar os seus pecados. Vamos ver o que ela fala aqui. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Um reavivamento da verdadeira piedade. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Foi o verso que a gente acabou de ler, né? A passagem de Lucas. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Confessar, humilhar, se arrepender e em fervorosa oração. E então teremos resposta e receberemos o Espírito Santo. Digo-vos que deve haver entre nós um reavivamento completo. Tem de haver um ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra cabal e esmerada antes que seja para sempre demasiado tarde. Então, aqueles que ficam achando que vai ser lá para o futuro, eles estão negligenciando o dever que eles têm para com Deus, que é buscar o reavivamento, buscar o Espírito Santo. Deixa eu ver se eu leio mais um aqui, para a gente fazer a oração de consagração da semana. Aqui fala, ser trabalhadores diligentes no serviço de Cristo. Desimpedir, eu não vou ler porque senão vai ficar muito longo, certo? Deixa eu ler, senão vai ficar muito longo. Então você pode ver depois, ou depois eu posso fazer outro vídeo só estudando Eventos Finais, capítulo 13. Ser trabalhadores diligentes no serviço de Cristo, ou seja, se empenhar na obra da salvação. Nem todos receberão a chuva serôdia, certo? Aqueles que negligenciarem não receberão e poderão se perder, porque negligenciam fazer a vontade de Deus. Aqui vamos ver manter o vaso limpo para cima, ou seja, para o lado certo. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima e estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente, que a chuva serôdia caia em meu vaso, que a luz do anjo glorioso, que se une ao terceiro anjo, Apocalipse 18, verso 1, resplandeça sobre mim, dá-me uma parte na obra, que eu sou e a proclamação que eu seja um colaborador de Cristo. Isto é uma oração. Assim, buscando a Deus, permite-me contar-vos, Ele vos está preparando todo o tempo, conceder-vos sua graça. Então devemos orar pelo batismo do Espírito Santo. Devemos orar pela graça, pela paz de Deus na vida dos nossos semelhantes e pelo batismo do Espírito Santo para que possamos pregar a mensagem com sabedoria. Infelizmente, eu vou ter que, antes da oração, dizer uma coisa, né, que alguns podem confundir. Eu estava vendo o repórter ontem e o camarada dizendo que 56% da população ele vive de Pernambuco, vive de Bolsa Família. E o estado de Pernambuco é campeão em desemprego. Veja, entra ano, sai ano, entra político, sai político, entra governo, sai governo. E as coisas vão de mal a pior. Por quê? Porque o povo é pego na sua ignorância. Certo? O que esperar de um Estado? A Bíblia diz, né? Feliz a nação cujo rei, cujo Deus é o Senhor.
que esperar de um Estado que na sua cultura tem aí o tal do brega funk? O povo emporcalha essas coisas na cabeça, não tem discernimento espiritual, não busca o que deve buscar, não busca se informar, não busca ler. E eu não falo de se informar de política, mas de aprender, de ler, de estudar, seja qual for o assunto. Deus nos deu faculdades, capacidades, faculdades para nos desenvolver e aprendermos qualquer coisa. Mas o povo, infelizmente, ele se resume a casa e trabalho. Chega final de semana, vai tomar cerveja e escutar porcaria. E aí quando chega na hora da votação, é enganado pelas mentiras de sempre, pelos mesmos políticos de sempre. E com isso, nós estamos indo de mal a pior. Políticos que estão aí no poder, na presidência da República, somente gastando e torrando dinheiro público e botando imposto por cima de imposto. E o país cada vez mais se afundando, e cada vez que você vai no mercado, as coisas estão mais caras. Por isso a importância de você se pegar à palavra de Deus, se pegar a Jesus, ter uma experiência com Deus e alertar o mundo, porque o mundo está caminhando cada vez mais para a miséria, cada vez mais afundado no pecado e as pessoas perecendo por falta de conhecimento, tanto conhecimento da vida social como conhecimento bíblico sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos. Pessoas dentro da igreja que não sabem o que fazer para receber o Espírito Santo, para viver uma vida cristã de sucesso, uma vida cristã vitoriosa. Por quê? Porque os servos de Deus, os líderes também, não estão buscando, estão preocupados com outras coisas, mas parece que não estão preocupados com a salvação das almas.